Sinais iniciais de câncer de tireoide. Como descobrir cedo. Nos últimos tempos, mais e mais pessoas nos Estados Unidos estão sendo diagnosticadas com câncer de tireoide. O número está crescendo cerca de 5,4% por ano entre homens e 6,5% entre as mulheres. Uma das razões pode ser que agora estamos fazendo mais exames para detectá-lo. De fato, em alguns lugares, exames feitos após a morte revelaram que até 10% das pessoas tinham esse tipo de câncer sem saber porque morreram de outras coisas. Alguns países, como a Finlândia, descobriram esse câncer em até 35% de casos após a morte, sugerindo que muitas pessoas podem ter vivido com ele sem saber por anos. Cerca de 1 em cada 5 casos de câncer de tireoide começa com um pequeno caroço na tireoide, algo bem comum entre as pessoas. A boa notícia é que, se esse câncer é descoberto cedo, quase todo mundo se cura. Por isso, as pessoas estão cada vez mais interessadas em conferir como está a saúde da tireoide para pegar qualquer problema o mais cedo possível. Isso faz com que o tratamento seja mais eficaz e com menos problemas. Por isso, fizemos este vídeo para te ajudar a entender quais são os riscos, os primeiros sinais a observar e como diagnosticar e tratar esse tipo de câncer, que está se tornando cada vez mais comum. Mas antes de entrarmos em detalhes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado com nossas novidades. O que é câncer de tireoide? Este é o câncer mais comum que afeta as glândulas que produzem hormônios em nosso corpo. A tireoide é uma pequena glândula em forma de borboleta ou H que fica na frente do pescoço, perto da garganta e da traqueia. É fácil notar qualquer caroço ou crescimento nela porque fica bem perto da superfície da pele. Esta glândula faz hormônios muito importantes, especialmente um chamado T4, que ajuda a controlar como nosso corpo usa energia e afeta todos os órgãos. Ela também faz um hormônio que controla os níveis de cálcio no sangue, chamado calcitonina. Na maioria das vezes, o câncer de tireoide começa nas células que fazem o hormônio T4. Em alguns casos, ele pode começar nas células que fazem calcitonina, e esse tipo de câncer age de um jeito diferente. Este câncer é mais comum em pessoas mais jovens, mais frequentemente entre 20 e 40 anos, mas também aparece com mais frequência em torno dos 60 anos. Dito isto, aqui estão os principais sintomas iniciais de câncer de tireoide. 1. Um caroço no pescoço. O sinal mais claro de que você pode ter câncer de tireoide é encontrar um caroço no pescoço. Você pode sentir ou até ver um inchaço na lateral do pescoço. Isso pode ser um gânglio linfático inchado que muitas vezes aumenta de tamanho por causa de infecções na garganta, ouvido ou pescoço. Normalmente, esses caroços são macios, sensíveis e podem sumir após alguns dias. Mas se o caroço for duro, não doer e continuar crescendo em vez de sumir, pode ser um sinal de câncer de tireoide. Saber se o câncer se espalhou para esses gânglios é muito importante para decidir o melhor tratamento, incluindo se a cirurgia é necessária. 2. Pescoço inchado. O câncer de tireoide pode fazer com que a glândula tireoide cresça, causando um inchaço na parte da frente e debaixo do pescoço. Normalmente essa glândula é tão pequena que você nem consegue sentir, mas se ela ficar maior, você notará o inchaço. Se toda a glândula cresce, isso é geralmente chamado de bócio. No entanto, em alguns casos, o crescimento pode ser um tumor. 3. Dor na frente do pescoço. Se você tem um caroço ou crescimento na tireoide, pode sentir dor, especialmente ao engolir, ou uma dor constante na parte da frente do pescoço. Isso acontece porque a tireoide fica perto de outros órgãos e estruturas importantes, como nervos e vasos sanguíneos. Qualquer crescimento nessa área pode causar dor. 4. Voz rouca. A tireoide está perto dos nervos que ajudam você a engolir e falar. Se ela cresce demais por causa de um tumor, você pode notar que sua voz está diferente ou rouca. Quando fazem cirurgia para retirar a tireoide ou parte dela, os médicos tomam muito cuidado para não machucar esses nervos
e afetar sua voz permanentemente. 5. Dificuldade para engolir. Engolir é um ato complicado que usa muitos músculos do pescoço e garganta. Se você tem um caroço ou crescimento na tireoide, isso pode afetar esses músculos e tornar mais difícil engolir. Às vezes, se o caroço ou inchaço for grande, você pode sentir dor no pescoço quando tenta engolir. 6. Dificuldade para respirar. Um sinal de câncer de tireoide em fase avançada é sentir falta de ar ou ter problemas para respirar. Isso pode acontecer se o tumor cresce tanto a ponto de apertar a traqueia, o tubo que leva o ar aos pulmões. Felizmente, muitos casos são descobertos bem antes de chegar a esse ponto. 7. Tosse. Se você tem uma tosse seca e irritante, sem estar resfriado ou ter alergias, isso pode ser um alerta. Uma tosse que dura mais de 3 semanas sem outros sintomas merece atenção médica. Evite se automedicar e procure um médico para fazer alguns testes e entender o motivo da tosse. Causas não claras. Até agora, a única causa conhecida para o câncer de tireoide é a exposição à radiação. Isso foi observado em pessoas expostas a radiações em eventos como os bombardeios atômicos na Segunda Guerra Mundial e o acidente nuclear de Chernobyl. Risco de radiação. Estudos mostram que mesmo baixas doses de radiação na infância, como as de tratamento de radioterapia ou muitos exames de raio-x, podem aumentar o risco de ter câncer de tireoide. Mas a doença se desenvolve de forma similar, seja causada por radiação ou por razões ainda desconhecidas. Outros fatores de risco. Além da radiação, existem outros fatores que podem aumentar as chances de desenvolver câncer de tireoide. Exposição à radiação. Como já dito, esse é um fator de risco importante, sobretudo para profissionais de saúde expostos à radiação. Medidas extras de proteção ao pescoço são essenciais. Alterações genéticas. Estudos indicam que certas mudanças nos cromossomos estão associados ao câncer folicular da tireoide. Síndromes hereditárias como a polipose adenomatosa familiar têm alta incidência da doença. Deficiência de iodo. A falta deste mineral pode afetar a tireoide, levando ao aumento da secreção de TSH, um hormônio que estimula o crescimento das células foliculares da glândula. Autoimunidade. Condições que fazem o sistema imunológico atacar as próprias células do corpo, como tireoidite de Hashimoto e doenças de Graves, também estão relacionadas a um risco maior de câncer de tireoide. Nódulos na tireoide. Ter um ou vários nódulos na tireoide está ligado a um risco aumentado. Contudo, ter mais nódulos não parece aumentar ainda mais esse risco. Contaminantes ambientais. A presença de certos químicos e aditivos nos alimentos, como nitratos e formaldeído, pode afetar a função da tireoide e aumentar o risco de desenvolver a doença. Dieta. A relação entre a dieta rica em frutas e vegetais e o câncer de tireoide é complexa e ainda não completamente entendida. Sedentarismo e obesidade. Inatividade física e excesso de peso estão correlacionados com o risco aumentado de desenvolver a doença. Estrógeno. A influência dos estrógenos no câncer de tireoide ainda é motivo de discussão científica. Alguns estudos apontam que a terapia de reposição hormonal pode aumentar o risco. Estimulação por estrogênio. Embora o mecanismo específico seja desconhecido, o estrogênio é conhecido por estimular vários tipos de tumores, sejam eles benignos ou malignos. Tipos de câncer de tireoide. É crucial para o diagnóstico e o tratamento que o médico identifique o tipo específico de câncer de tireoide, já que cada um tem seu próprio prognóstico e abordagem terapêutica. Câncer capilar. Este é o tipo mais comum, representando entre 70% e 80% de todos os casos. Pode surgir em qualquer faixa etária, tem crescimento lento e, geralmente, se espalha apenas para os gânglios linfáticos. O prognóstico costuma ser bom, mesmo quando há disseminação para essas áreas. Câncer folicular. Responde por 10 a 15% de todos os cânceres de tireoide e tem uma maior propensão para se espalhar através do sistema circulatório.
Metástases à distância são mais comuns, afetando frequentemente pulmões e ossos. Câncer medular. Este tipo é raro, compreendendo cerca de 2% dos casos, e tem forte associação genética, com uma alta incidência em algumas famílias. Câncer anaplástico. É o mais agressivo e de progressão mais rápida entre os cânceres de tireoide. Infelizmente, ele responde mal ao tratamento médico atual. No entanto, é relativamente raro, representando apenas 1% de todos os casos de câncer de tireoide. Cada tipo de câncer tem suas próprias características, tornando essencial o diagnóstico preciso para um tratamento eficaz. Diagnóstico do câncer de tireoide. Muitas vezes o câncer de tireoide é descoberto por acaso, quando o paciente faz exames de imagem como ultrassom ou tomografia por outros motivos. Em vários casos, a doença não mostra sintomas, tornando os exames ainda mais cruciais. No começo do diagnóstico, o médico conversará com o paciente sobre seu histórico de saúde e realizará um exame físico completo. Especial atenção será dada se o paciente já foi exposto à radiação ou tem histórico familiar de câncer de tireoide. Para confirmar se o paciente tem câncer de tireoide, pode ser solicitados exames de sangue para medir os níveis hormonais. O ultrassom da tireoide é especialmente importante, pois mostra detalhes da glândula e se há presença de nódulos ou outras alterações. Esse é um exame simples e geralmente não muito caro. Em alguns casos, pode ser necessários outros exames de imagem, como tomografia ou ressonância magnética, para investigar outras áreas do pescoço. O diagnóstico e tipo de câncer são confirmados com uma biópsia por aspiração com agulha fina da tireoide. Como se trata? O tratamento pode variar dependendo do tipo de câncer de tireoide e quão avançada está a doença. Quando se trata de cirurgia, há várias opções. Uma delas é retirar só a metade da tireoide onde o tumor foi encontrado. Outra opção é tirar quase toda a tireoide, mas deixar um pequeno pedaço para ajudar o corpo a manter os níveis normais de hormônio da tireoide. A terceira opção é tirar toda a tireoide. Se o tumor é maior do que 1 centímetro, a cirurgia mais comum é retirar toda ou quase toda a tireoide. Isso é feito para reduzir as chances de ter câncer nas partes restantes da glândula, já que pode ser difícil identificar todos os pontos de câncer em exames. Além disso, depois de uma cirurgia onde só parte da tireoide é removida, há uma chance de 5 a 10% do câncer voltar na parte que foi deixada. O tratamento com medicamentos hormonais ajuda a controlar o crescimento do câncer, bloqueando ou retirando certos hormônios que as células do câncer precisam para crescer. No caso do câncer de tireoide, esses remédios podem parar a produção de um hormônio chamado TSH, que estimula a tireoide. Esse tipo de tratamento é especialmente importante se a tireoide foi removida ou desativada, pois ajuda a regular outras funções do corpo que dependem dos hormônios da tireoide. O uso de iodo radioativo é comum para tratar câncer de tireoide que voltou ou se espalhou, mas se o câncer não absorve mais o iodo, outros tratamentos são necessários. A radioterapia, que usa raio-x para matar as células do câncer, é mais usada em casos muito avançados ou quando a cirurgia não é uma opção. Esse tratamento é geralmente considerado para pessoas com mais de 45 anos que têm câncer espalhado e não podem ser totalmente tratadas com cirurgia. É uma opção para tumores que não respondem a outros tipos de tratamento. Essas informações foram úteis para você? Você já tinha conhecimento sobre esses sintomas de câncer de tireoide? Comenta aí, queremos saber. Se você é novo em nosso canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nossos vídeos. E para você continuar aprendendo, estou deixando 2 vídeos na tela final que tenho certeza de que você irá gostar. Nos vemos lá!